Olá, saudações mais uma vez. Eu, Edivaldo Rodrigues, estou aqui para mais uma videoaula. Pelos vistos, algumas pessoas gostaram da videoaula passada, que eu falei sobre os verbos de movimento com prefixos e é muito bom, não é? A reação do pessoal está sendo muito boa, então eu decidi gravar mais uma videoaula. Hoje ou vou falar sobre Dátil no Padês, que é também conhecido como Padês Tri ou terceiro Padês, famoso pelas perguntas Camu e Chemu. Camu, Chemu, que Camu, que Chemu. Vamos também ver alguns verbos, para facilitar, verbos que utilizam-se normalmente com Padês Tri ou Dátil no Padês. Então começamos aqui com um exemplo, uma figurazinha, não é? Que diz olha e vera, cupili, belhe, crasívio, cúculo. Aquilo que nós temos negritado refere-se propriamente ao nosso tema. Não é? Belhe aqui é o nome de uma pessoa, que era Bela. E pelo facto, ou seja, olha e vera compraram. Compraram para quem? Para a Bela, uma boneca bonita. Então, nesse caso, houve uma alteração aqui no nome. Era Bela, retirou-se o A e colocou-se o IE. Nós vamos ver essas regras já daqui a pouco, não é? Vamos ver essas regras. Ok, temos aqui a nossa tabela. E vamos ver mais ou menos isso aqui. Ok. Temos aqui Dátil no Padês e Mion Sujusvitilner Moscou Rot, ou seja, o gênero masculino. Temos o Imenitil no Padês, que é a forma normal, sem alteração nenhuma, também conhecido como Padês Adim, ok? As palavras ou os substantivos aparecem na sua forma normal. E temos aqui, do outro lado, o Dátil no Padês, o Padês Tri, e com as suas acanchanhas ou terminações. Temos estudante, teatro, título, slavar, Andrei, museu. Isso são algumas formas como terminam as palavras do gênero masculino. Temos a terminação aqui nula, ok? Toda aquela palavra que termina que tem uma terminação nula, ou seja, termina com uma consoante, é do gênero masculino, ok? E temos aqui também teatro com terminação nula. Depois temos o título que termina com miarkznak e slavar com miarkznak. Aí já, em alguns casos, algumas palavras que terminam com miarkznak e são do gênero feminino, ok? Andrei termina com i crática e musei também com i crática, gênero masculino. Então, quais são as alterações que sofrem aqui? Quando uma determinada palavra termina com uma consoante, ok? Ou tem a terminação nula, como é chamada, nós simplesmente acrescentamos a letra U. Estudante passou para estudiento. Teatro passou para teatro, ok? Agora, quando termina com o miarkznak, ok? E com i crática, nós retiramos o miarkznak ou i crática e colocamos a letra U. Учителю, Slavariu, Andreio, perdão, e Museu. O mesmo acontece com Prepadavatio, ficaria Prepadavatelu, ok? Então, é só recordar, quando termina com miarkznak, atenção, termina com miarkznak e pertence ao gênero masculino, nós vamos colocar o you, porque há palavras que terminam com miarkznak, mas são do gênero feminino e nós não colocamos o you, mas colocamos o i. Então, só para prestarmos aqui atenção nisso. Então, Andrei e Musei que terminam com i crática, nós colocamos também o you, ok? Então, prosseguindo, temos aqui mama, prigatovila, tarasu, lunch. Lunch, não é?
é uma palavra oriunda do inglês. O russo tem muito disso. Palavras oriundas de outras línguas e são adaptadas. Lunch, para quem fala português, é mesmo um lanche, uma merendazinha. Então diz que a mãe preparou para o Tarasu, o nome é Taras, e colocou-se no final o Tarasu, preparou para quem? A pergunta Camus, para uma forma, traduzindo para o português, seria para quem ou então a quem. Ofereceu a quem? Falou para quem? Comprou para quem? Ok? Muitas das vezes, muita gente confunde o Camus com Dliakavó. Ok? Mas um dia vamos falar propriamente da diferença disso. Mas é para quem, a quem, ok? Então, agora como é que fica no gênero feminino? No gênero feminino, normalmente as palavras do gênero feminino terminam com a, ya, e o miarkiznak em alguns casos também. Quando a palavra termina com ya ou com a, quando termina com a, nós retiramos o a e colocamos a letra ye. E quando termina em ya, também retiramos o ya e colocamos a letra ye. Mas há, atenção, há alguns casos que quando terminam com ya, antecedido de um i, nós retiramos o ya e colocamos o i. É o que acontece, por exemplo, com Maria, história, ok? É um ya antecedido de i, então retiramos o ya e colocamos i. Agora, se termina simplesmente com ya, como tem aqui o caso de Tânia e de Revnia, nós retiramos o ya e colocamos o ye. Titrad, eu falava aquela hora quando tinha slavar e tinha o titel. O titel e slavar são do gênero masculino, mas terminam com miarkiznak. Agora temos titrad, que é do gênero feminino e termina com miarkiznak. Quando a palavra é do gênero feminino e termina com miarkiznak, nós retiramos o miarkiznak e colocamos o i. Então temos aqui studentka, ficou studentke, komnatje, tanje, derevnje, Marie, história, titrad. Ok? Titrad. Um outro reparo que eu gostaria de fazer é que para as pessoas que falam português, por vezes dizem que nós comemos muito as terminações, ou seja, não terminamos muito as palavras. E os russos dizem que o russo, para ser bem falado, nada vuigavarit, ou seja, falar até o final. Então, por exemplo, muita gente diz, né? Estudante que. Não, estudante que é. Porque a letra é mesmo é. Então, estudante que, komnatje, tanje, derevnje e por aí fora. Continuando, não é? Temos aqui um exemplo. Igor приготовил Dasha ужин. Ou seja, Igor preparou para Dasha, ok? O nome é Dasha, termina em A, que é o nome mais carinhoso para Daria, que é utilizado aqui na Rússia, não é? Preparou para Dasha um jantar, ou jantar, não é? Приготовил кому, ou seja, preparou para quem? Para Dasha. Кто приготовил, ou seja, quem cozinhou ou quem preparou? O Igor. Кто, aqui, é no normal, imenita no падеж, ou seja, падеж один, приготовил, e logo depois do verbo, nós vamos ver qual é o падеж que precisamos ali para dar sentido à nossa frase. Eu quero dizer, não, preparou para Dasha. Ah, ok. Para quem? Кому? Dasha. Ok? Preparou o quê? Ah, o quê? Что? Внительный падеж. Четвертый падеж, ok? E, então, temos aí depois hoje. Continuando. Algumas exclusões ou algumas exceções é, por exemplo, mat e doch, ou seja, mãe e filha. Mat e doch no падеж tri ou datel no падеж sofrem uma alteração não muito constante, ou que não segue propriamente a regra. É retirado, perdão, mat passa para materi e doch passa para doceri, ok? Mat passa para materi, doch para doceri. Existem alguns outros padeiros que estas duas palavras também variam assim. Variam de uma forma um pouco fora do normal. Ok. Então, temos aqui também
o dátil no padês para o gênero neutro. Quais são as palavras que são do gênero neutro? As palavras do gênero neutro são aquelas que normalmente, atenção, normalmente terminam em o ou terminam em je. Por exemplo, akno, morje, zdanje, upražnjenje. E uma outra coisa, todo o processo, ou digamos quase 90% dos processos ou ações terminam em je e são do gênero neutro. Quando eu me refiro a processos ou ações, me refiro, por exemplo, nós temos um determinado verbo, ok? Temos um determinado verbo e deste verbo é formado, ok? Um determinado processo. Por exemplo, temos o verbo napravljat, direcionar. Qual é o processo que é formado aí? É napravljenja, ok? Napravljat, napravljenja, ok? Imaginemos que nós temos um outro verbo que é gavarit. Também pode-se formar gavarenha, mas não é muito utilizada essa palavra gavarenha, mas também pode-se formar, ok? E termina sempre em e. Mais um exemplo de algumas palavras que são do gênero neutro, que são muito utilizadas. Abshijitje, ok? Também é do gênero neutro. Além de zdanje, temos zadanje, ok? Temos zadanje, também do gênero neutro. Uma outra que, olha, lembrei-me agora de duas. Por exemplo, imja. Imja termina com ya, mas é do gênero neutro, ok? É uma exceção. Imja, vremja, também é do gênero neutro, embora termine com ya. Então seria correto se nós falássemos maior imja e não maior imja, ok? Maior imja, ok? Nastayashi vremja, ok? Então, imja e vremja, vamos recordar que são do gênero neutro, embora terminam com o ya. Então, sendo assim, akno, para as palavras que terminam em o, é retirado o e é colocado u. Nesse caso ficaria aknum, ok? Aknum. E o bom daqui dessa matéria é que nós temos já a acentuação e nós conseguimos dar conta onde é que está o acento. Quando é que nós vamos ler o o como o ou como a? Nós vamos ler sempre o o como o quando ele, se for um texto acentuado, sempre que tiver o acento por cima do o, significa que aquele o vamos ler mesmo como o e os restantes os vamos ler como a. Por isso é que é akno, ok? Aknum. Aqui temos morju, morje, ok? Zdanje, zdanjo, ok? Seguindo, temos aqui agora o dátil no padês para o plural, ok? Para o plural. Množeственное число, ok? Množeственное число. Então, por exemplo, temos algumas palavras que nós vimos lá em cima e temos aqui no plural. Por exemplo, studenti, teatri, muzei, komnati, derevni, okna e Maria. Notem aqui uma coisa. Akno, que terminava em o, no plural, ele termina em a, okna, ok? E morje, que terminava em je, no plural ele fica Maria, ok? Ok? Muzei terminava em i kratka, no plural termina em i, o i normal. Então, quais são as alterações? As alterações não são muitas. Quando nós já estamos no plural, nós já não reparamos se é masculino, feminino, neutro ou não. O que fizemos simplesmente é acrescentar ou am ou iam. Acrescentamos o am ou iam, que é o que nós conseguimos ver aqui. Studentam, teatram, muzeiam, ok? Komnatam, derevnjam, oknam e Mariam, ok?
as terminações são estas para o plural. Então, бабушка приготовила гостям ужин. Ou seja, a avó preparou para as visitas jantar. Ok? Conseguimos ver aqui. Creio que a avó deve ser esta que está aqui. Não é? Preparou para as visitas, né? Goste. Certo? Fica гостям. Гостям ужин. Ok? Preparou para as visitas jantar. E temos aqui, por fim, uma lista de verbos que nós temos, que nós podemos utilizar com o nosso dátil no padês. Quem quiser passar esses verbos para usar no dia a dia, seria muito bom. Por exemplo, nós temos рассказывать e рассказать. Creio que já falaram também sobre os verbos NV e SV. Ok? Совершенная vida e несовершенная vida. Então, NV, todos os verbos que temos aqui, que tem aqui a nossa esquerda do ecrã, aqui, ok? A esquerda do ecrã, são verbos NV e que estão à direita do nosso ecrã são SV. рассказывать, рассказать, ou seja, relatar, relatar. E temos aqui também algumas formas de algumas palavras que são muito utilizadas, ok? Por exemplo, я рассказал родителям, ou seja, eu relatei, contei para os pais, ok? Relatei para os pais que aconteceu isso, aquilo e etc. Ok? Советовать e посоветовать, que significa aconselhar. Aconselhar a quem? Também a pergunta é comum. Eu aconselhei ao fulano para fazer isso, aquilo e aquilo. Я посоветовал сестре, ou então я посоветовал брату, отцу, маме, подруге. Ok, temos também o verbo показывать e показать, que é mostrar, ok? Mostrar, apresentar. Показать e показывать. Показать e показывать. Приносить e принести. Significa levar. Quando nós temos, por exemplo, alguma coisa em que nós vamos levar com as mãos, indo a pé, ou seja, sem um meio de transporte, atenção, ok? Sem um meio de transporte e levando a coisa com a ajuda das nossas mãos, utilizamos esse verbo, que é o verbo nesti e nasit. Da vez passada, creio que numa das aulas passadas falamos sobre os prefixos que são colocados antes dos verbos de movimento. Então, o que acontece aqui nesse verbo é que foi colocado o prefixo pri, ok? Por exemplo, se eu quiser dizer que eu trouxe o computador, я принес компьютер, кому? Брату, ou seja, trouxe o computador para o irmão, я принес компьютер брату. Então, eu trarei, nesse caso, я принесу компьютер тебе, ou seja, eu trarei o computador para você, ok? Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им. Ok? Então, temos mais ou menos ali como é que funciona o dátil no падеж. Depois temos aqui o verbo звонить e позвонить. Telefonar, ligar, ok? Com o nosso telefone ali, ligar. Ligar para quem? Para a amiga. Звонить подруге. Позвонить сестре. Позвонить продавцу, ok? Mexat e pamexat, que é incomodar, ok? Mexat e pamexat é incomodar. Em alguns casos, também significa misturar, quando nos referimos, por exemplo, em misturas tipo líquidas, ok? E alguns outros tipos de mistura, então podemos também utilizar o verbo mexat e pamexat. Mas vamos, por enquanto, ficar com esse significado de mexat e pamexat, que é incomodar, interferir e por aí fora. Ele está a incomodar. Ты мне мешаешь. Ok? Você te incomoda, ou tu estás a incomodar-me. Я тебе не мешаю. Ok? Então, помогать e помочь. Ajudar. Ajudar a quem? Por exemplo, já ouvimos muito das vezes помогите мне. Ok? Помогите кому? Мне. Помогите им.
pamagit, yemun. Ya tibia pamagu. Skora, ya pridu e tibia pamagu. Ok? Por exemplo, сейчас я помогаю другу делать домашнее задание. Ok? Pisat e napisat, escrever. Pode ser escrever o quê e escrever para quem. Eu escrevi para a minha irmã, escrevi para a namorada, para o primo, para o pai. Escrever o quê? Escrever para quem? Nesse caso, para quem a pergunta seria como. Escrever a quem? Para o pai. Tenho saudades do avô, vou escrever para o avô, ok? Napisat, ou então pisat, como. Dedos que, babos que, atsu, mame, ok? Drugo, padrugue e etc. Vierit e pavierit, ok? Vierit e pavierit, acreditar, crer. Dali, desta palavra, sai o substantivo que é crença, que é vera. Vera também é o nome de pessoas aqui na Rússia, não é? Mas a palavra vera sai do verbo verit, ok? Vera, verit. Vera, verit. Crença, crer, acreditar. Verit, я тебе не верю. Eu não acredito em ti. Я тебе, ok? Я тебе не верю. Depois disso temos davat e dat, que significa dar a alguém, ok? Gavarit skazat, falar. Pakupat e kupit, comprar. Darit e padarit, ofertar ou oferecer. Pasilat, paslat, enviar. Enviar para quem? Enviar uma carta para alguém. Paslat, ok? Я послал. Я послал кому? Маме. Я послал письмо маме вчера. Я послал письмо другу. Ok? Отвечать и ответит, que é responder. Сообщать, сообщит, que é informar, ok? Informar, anunciar. Daqui deste verbo, normalmente sai a palavra сообщение, ok? Anúncio ou mensagem. Então, сообщение. Сообщение saiu desse verbo. Por exemplo, отвечать e ответит. Sai a palavra ответ, resposta, porque o verbo é responder. Обещать e пообещать, que é prometer. Eu prometo nunca mais fazer isso. Я обещаю. Кому ты обещаешь? Друзьям, студентам, матери, дочери, другу, маме. Объяснять e объяснит, que é explicar. E daqui vem a palavra объяснение, ok? Explicação. Ok. Sendo assim, nós temos aqui alguns verbos que poderemos utilizar ou podemos utilizar com o nosso dátil no padês. É sempre bom lembrarmos que este padês nós podemos utilizar com o padês chitir em alguns casos, com o padês tri, ou seja, com vinitel no padês e com dátil no padês. Mas, neste caso, estamos a falar propriamente do dátil no padês. Ok, temos aqui zavidovat e pazavidovat, que é invejar, ok? Invejar significa quando tu tens inveja de alguém, então o verbo é este aqui. Zavidovat e pazavidovat. Ok, muito bem, muito obrigado. Essa foi uma das nossas aulas. Falamos sobre dátil no padês. Qualquer dúvida, podem escrever para mim. Partilhem essa videoaula. Vamos ajudar os outros também que tenham algumas dúvidas. Se por acaso cometiam algum erro, também gostaria que fizessem críticas, sugestões, correções e etc. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.